Eis-nos aqui, povo de Deus, para seguirmos na nossa reflexão sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Vou tentar destacar os pontos que a pesquisa histórica tem apontado como decisivos. Certamente você fazendo leitura vai encontrar outros pontos, mas nós vamos saltar do capítulo 2 para o capítulo 3 e depois do capítulo 3 para o capítulo 6 como elementos decisivos da vida e da experiência da igreja. Capítulo 3 diz assim, eu vou ler do verso 1 até o verso 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para que ele recebesse esmolas. Vendo ele Pedro e João, que iam para o templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantaram, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e de um salto se colocou em pé, e passou a dar louvores a Deus, entrando no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Na verdade, essa narrativa, que é o primeiro milagre realizado a partir do dia de Pentecostes, pode-se dizer que historicamente é o primeiro milagre realizado na igreja a partir do Pentecostes, ou seja, a igreja depois da descida do Espírito Santo. Mas é bom a gente ler, ainda no capítulo 2, algumas coisas que nos ajudam a entender e valorizar um pouco os acontecimentos desse episódio. Versículo 42 e 43, especialmente do capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe o que é isto? Isso é a marca da igreja. A igreja do Senhor, a partir do mover do Espírito, que quebra barreiras, que reconcilia pessoas, que ajunta a igreja num só coração, numa só alma, como diz o texto, e diz assim, cada alma havia tremor e temores, e prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A unidade da igreja, a comunhão da igreja, é o elemento chave para que o Espírito seja derramado sobre a igreja. É na unidade, é na comunhão da fé em Jesus Cristo, da adoração ao Senhor, do reconhecimento da soberania de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo no meio da igreja, sua palavra, seu ensino e o comprometimento com tudo que o Evangelho narra, faz da igreja igreja. E ao fazer da igreja igreja, une os irmãos. É interessante que essa frase, prodígios e sinais, dá a ideia que muitos milagres estavam acontecendo. E certamente muitos milagres estavam acontecendo. Só, amados irmãos, que Lucas, ao narrar, movido pelo Espírito Santo, ele não tinha como selecionar todos os milagres, todos os sinais. E ele precisou escolher um. E ele escolheu o episódio do coxo da Porta Formosa. Por carregar esse episódio, uma série de lições
significantes para a vida da igreja permanentemente até hoje, para você como igreja do Senhor. A primeira coisa que o texto diz é que subiam ao templo para a oração da hora nona. A oração da hora nona era a oração pela expiação pelos pecados ocultos em Israel. Ou seja, era um momento que levavam uma oferta de sacrifício pelos pecados, as pessoas. Porém, também era feita uma oferta por conta de judeus que, vivendo em várias partes, não tivessem confessado e oferecido uma oferta por conta do seu pecado, não é? Então era chamado também a oferta por pecados ocultos. E se há uma coisa muito inerente à natureza humana, nós gostamos de parecer bem, não é? A gente procura se vestir bem, e quando crente nós procuramos nos apresentar na igreja com frases, com palavras que indicam que somos crentes. Está na bênção, irmão, etc., né? Só que Deus conhece o coração. E o texto diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, que era, assim como a oração da primeira hora do dia, às 6 da manhã, essa oração das 3 da tarde era um momento muito concorrido no templo. E o texto diz que eles tiveram uma experiência ali. O texto não diz que eles iam oferecer alguma oferta por pecado, mas diz que se dirigiam para essa oração, porque havia uma ministração. E a primeira lição que eu tiro é que o templo representava tudo de pior que eles tinham na memória, porque das autoridades do templo haviam forjado acusações contra Jesus, condenado Jesus e matado Jesus. Pensa você, e quando eu observo na minha caminhada de tantos anos de ministério pastoral, ouvir de pessoas que estão afastadas, que eu vou visitar, eu não vou mais na igreja porque o irmão fulano falou tal coisa para mim, ou não vou à igreja porque eu não gosto disto. Amados irmãos e irmãs, Pedro e João tinham uma infinidade de motivos para não ir ao santuário, por conta do sacerdócio que lá estava. Mas se a gente não vai à igreja, e Pedro e João não iam ao templo por causa do sacerdócio, eles iam por causa do compromisso com Deus. O santuário era o lugar da adoração, o santuário era o lugar da confissão, o santuário era o lugar de encontro com Deus também. E ali partiam eles, ainda que conflituosos em relação ao sacerdote, até mesmo atemorizados, porque da parte do sacerdócio, do Saedrim, ou Sinédrio, se você quiser, é que saíam os juízos contra os seguidores de Jesus, dos quais Pedro e João eram parte disso. Não foi medo, não foi rancor, não havia nada disso, só havia submissão e a certeza que Deus estava no controle. O Deus de Pentecostes que havia enchido o coração deles e transformado Pedro, um pescador, no primeiro e maior pregador da cristandade. E diz o texto que ali estava um coxo de nascença. Um coxo de nascença era um maldito. Ele não podia entrar no templo. Deixavam ele à porta, do lado de fora. Porque a sociedade judaica estava organizada em pessoas puras e impuras. Pessoas malditas que carregavam, segundo eles, pecado dos seus antepassados. Esse era um conceito teológico do judaísmo. E que, infelizmente, voltou a aparecer há algum tempo atrás na rádio, não é? O tema de pecados e maldição de família. Eu não creio nisso. Eu creio no lavar regenerador de Cristo Jesus. E por que eu não creio nisso? Porque Jesus ensinou a nós. Abra sua Bíblia no capítulo 9 de João, que eu vou provar para você o que eu estou dizendo. E os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus.
ou as obras de Deus. O que Jesus está dizendo? Que não existe essa maldição hereditária. Os discípulos entraram com a teologia dos judeus. Quem pecou, ele ou seus pais? Jesus, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifeste as obras de Deus. Ou seja, aqui, na abertura do capítulo 3, a cura do cego, do coxo, melhor dizendo, é já um segundo momento onde fica claro que o Evangelho, a manifestação do Espírito, apaga todas as transgressões de todos aqueles que, reconhecendo a soberania de Jesus, recebe-o como Senhor e Salvador. E, conforme eu estava explicando, o coxo reage à presença de Pedro como reagia à presença de todos que se aproximavam da porta formosa do templo. E diz o texto que ele implorava que lhe desse mais esmola. Vendo ele, a Pedro e João implorava. E Pedro, fitando-o, disse para ele, olha para nós. Eu costumo dizer que aqui há um paradoxo, ou seja, uma aparente contradição, porque vendo ele a Pedro e João, e aí Pedro diz, olha para nós, são verbos diferentes no texto grego. Mas isso aponta o seguinte, que ele via de canto do olho, como a gente diz, porque na sua humilhação de maldito, de considerado impuro, ele não tinha coragem de levantar a cabeça e fitar rosto a rosto as pessoas. E a primeira coisa que o Evangelho faz, através de Pedro, guiado pelo Espírito Santo, foi, olha para nós, como quem diz, levanta a cabeça, você é filho de Deus. Deus tem propósito para a sua vida, não é? Pedro, ao dizer isso, né, que parece um paradoxo, já que o homem, olhando para eles, vendo eles, implora, e diz o texto que Pedro olhou para ele e eu acho que aquela hora ele deve ter se enchido de esperança, porque nem todos que passavam ali davam alguma esmola para ele. Ele pensou assim, puxa vida, esse está me dando atenção, vai me dar uma moeda de prata ou de ouro, né? E Pedro diz para ele, não tenho prata nem ouro. A igreja do Pentecostes notoriamente não tinha prata nem ouro, mas tinha algo que é maior que prata e ouro. Pedro olhou para ele e disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Jesus Cristo era, para a igreja do Pentecostes, o maior tesouro. E precisa continuar sendo o maior tesouro. Mais adiante, porque esse milagre ocasionou conversão de muita gente, mais 4.000 pessoas se converteram. A sequência do capítulo 3 mostra para nós. E isto vai ser razão de um processo. Pedro e João são levados ao Sinédrio para responder. E Pedro tem uma frase maior. Pedro vai dizer que não há outro nome, acima do céu ou na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, Deus a fez a pedra angular. Ou seja, perante todo o Sinédrio, todas as autoridades judaicas, o milagre vai repercutir ao ponto de o texto dizer que até sacerdotes se converteram. Religiosos judeus de coração endurecido foram quebrados pela ação do Espírito, pela ação de uma igreja alinhada com o Senhor e alinhada com o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que esse memorial de uma igreja guiada pelo Espírito ilumine a nossa caminhada. Amém.